Boa noite, galera, começando mais um vídeo aí. Já começamos um parzinho de ais aqui na mesa 3. Vamos tacar-lhe ficha. Agora nesse ais ali eu vou dar uma passadinha pra ele achar que eu tinha a dama. Quem sabe ele tenha acertado alguma coisinha ali e ele queira voltar. Porque se eu betar mais uma aqui, provavelmente ele não vai pagar. Ele tem a daminha ali, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou betar aqui um meio potinho pra ver se ele paga pelo menos meio pote. E se eu tiver a dama, ele vai pagar. Que eu mostrei medo no Ais, né? Ai, que gostoso. Então será que tem dama-dama? Ais e dama. Opa, começamos bem, hein? Primeira mão jogada, US$ 51 o pote. E olha o que vem na mesa 3 novamente. Nossa. Ah, agora não vai foldar. Mas tá bom, né? Acabamos de ganhar um pote bom ali. Eu acredito que eles vão foldar. Não, pagou. Quando ele paga aqui, eu acredito que ele esteja pagando por flush. Normalmente o cara, quando ele tá com a pedida de flush, ele dá uma. Mas eu tô meio com medo. Trincado? Acredito que não. O mais provável ele fazer aquela ação que ele fez no flop de dar uma apostada é. É ser pedida pra flush. Mas eu vou dar uma passadinha aqui que eu fiquei meio com medo. Nossa, uma carta. Meu Deus, um par de 4. Nossa senhora. Acho que tá bom também. Nossa, hoje é o dia da doação? Todo mundo doando dinheiro? Ave Maria. Tipo, o cara pagando com um par de 4 ali, o outro com as e dama, até que não é justo ele ter voltado, né? Quando acontecer aquilo ali, tipo um call num valor razoável, é interessante. Agora o cara voltar ao win com as e dama, não. Mas por quê? É aquele esquema da jogada do Ais lá que a gente fez. Quando bateu o Ais e a gente mostrou medo, o Taurus Negger eu não tenho informação dele. Tem 3 mãos dele só, não jogou nenhuma das 3 mãos. Agora ele vem tribetando, então eu vou, mesmo sendo um jogo bom Ais Vala, nós estamos fora de posição, né? Qualquer Ais Reis, Ais Dama, se bate um Ais eu fico com medo, se bate um Rei eu fico com medo, se bate um Vala eu fico com medo. Então eu vou passar no negócio, não ficar abraçando essas mãos doidas aí não. Não é de todo ruim, só que tem a questão de que esse cara aqui pode forbetar também, tem um monte de fatores. Então, voltando ao nosso assunto. A jogada do Ice, ter passado no Ice quando nós acertemos, foi onde que ele criou coragem de voltar aquele all-in. Ele falou assim, ó, o cara tem a dama, reis e dama, alguma coisa que o cara deve ter. Então nós pegamos ele bem certinho. Se nós tivesse continuado betando no Ice, ele teria pagado. Na outra ele ia passar de novo, a gente apostava, provavelmente ele só pagava. E assim a gente conseguiu extrair o, todo o stack dele. Uhum. Ai, cara, que não é justo. Um cara que. Ele não folda, né? Esse cara aqui. Então, eu acho que nós betar ele aqui não vai adiantar. Provável que ele não tenha, mas. Acho que ele não teria betado nós. Janaco. Pouca informação dele. O pouco que tem também não me agrada. Então eu vou deixar também. O negócio é ir absorvendo mais informação. Olha que dózinho, cara. Acertava o Azinho. Ah, sequência. Mesa 2. Sei porque que eu fico. Eu quero saber como que ele vai agindo, né? O que que ele faz. Pô, o cara falou US$ 3. Tava com o ferro já, porque não. Só pra nós ver, né? O que o cara tava tribetando. Dependendo do que o cara tribetou ali, a gente já pode anotar em notes, né? E anotar o que que ele costuma fazer. E voltamos pro nosso baúzinho dourado, ó.
também, ó. A carta dobrada e o reis. Ah, tá. Você falou que toda hora que vem carta dobrada e uma outra carta é interessante betar. Mesmo se esse cara aqui, esse Ronald Paga ali, não tivesse betado, eu também não betaria. Porque normalmente os caras vêm pagando, ele tem que estar pagando com Ais Reis. Esse Real Ginag 85 eu acho que é justo pagar. Ais Reis, Reis Dama. Nossa senhora, acho que agora eu vou deixar, né? Ais Reis, Reis Dama. Então o range dos caras é bem mais ou menos em relação a isso. Mesmo se o cara não tenha acertado, ele acertou uma Dama Valete aqui na mesa 2. Então não é interessante a gente dar um continuous bet nisso aqui. Entendeu? Vamos só olhar ver o que eles vão. Ah, o outro falou também. Não, por isso que não seria interessante, gente. Interessante é duas cartas dobradas, tipo 7-7, 8-8 e 1-2. Ou até um 7-7, tipo 7-7 e um rei. Só que isso contra um jogador, no máximo dois ali. Um seria que é o interessante de dar o continuous bet. Mas isso não é muito interessante, não. Dois já começa a ficar um pouco mais. Olha o Wise Eyes na mesa 3 novamente. Meu Deus. Agora que eu vou tribetar ele. Esse Eyes, quanto que eu vou tribetar? Esse que é o X da questão. Acho que 3,75 o cara paga. Mais que isso aqui é perigoso ele não querer entrar. Porque ele betou muito pouco, 1,50. Eu achei muito pouco ele betou, esse bet dele. Vai, então volta ao win. Não quis voltar ao win? Um meio pote que depois abraçamos tudo no turn. Torcer pra ele não ter acertado o rei rei, né? Eu acho que ele deve ter um reis dama, ais reis. Não tinha. Deve ter um 7-7, 8-8, uma coisa nesse sentido. Aqui eu vou continuar betando porque duas cartas dobradas e uma carta baixa, né? Que eu não falei. Aqui eu vou continuar betando também, só vou betar um pouco menos pra não envolver tanto. Acho que $2 seria interessante. Ui, ui. Caralho. Esse aqui é um check call, não sei que seja win. Falei? Eu não ia foldar esse 7-7 ali, não. Mas o que ele tinha então? Ais rei, será? Um par menor, 5-5. Ele precisa da minha carta e eu da dele, que legal. Aqui esses cortes aqui, eu não tenho nada de informação dele. Tem 9 mãos e ele não jogou praticamente, não jogou nenhuma mão. Ele só foldou pra steel. Então eu não tenho informação dele. Só que como eu apostei de small, ele tá de big, normalmente o big faz isso aí, né? Ele tribetar a gente quando a gente tá. Quando o small aposta. Então eu acho justo pagar ele com um jogo bom, né? Que é um jogo bom. Olha lá. Esse Ice me deu mesmo. Esse Ice. Quebrou as pernas, esse Ice. Ele mostrou medo no Ice, ele pode estar fazendo a mesma coisa que eu fiz, né? Com o outro cara lá. Mas então, isso aqui não adianta porque ele mostrou medo. Você fala assim, ele mostrou medo, eu vou meter bala. Nós estamos fora de posição, por isso que é o bom de sempre jogar em posição, né? A gente estando em posição, a gente consegue, dependendo da aposta dele que a gente paga, mas é uma aposta muito alta ali, uns 5,80, não é interessante pagar. Eu não vou pagar, porque, não sei porquê, tô sentindo que o jeito que ele jogou, quando ele veio apostando, ele bateu o Ais, ele parou, não, Reis Vala talvez, não, aposta muito alta ele apostando. Não achei interessante. Não, não, não. A questão é manter a calma, né? Ficar abraçando o pote perdido, amor ao pote, bobeira. Que nem essa mão passada ali. Não, mas
forma que o cara jogou, uma forma muito estranha. Ele veio betando, bateu o Ice, ele parou. E eu acredito que ele tenha acertado o Ice até o Reis Vala ali. Depois meteu praticamente o pote. Não, não vi vantagem. E eu tinha zero informação dele, acho que tinha três mãos do cara só e ele não tinha jogado. Não tinha jogado nenhuma das mãos, só tinha foldado, então. Aqui é outro caso que eu tava falando, ó. 9 e 10, o cara pode estar esperando pra flush. ahn, o cara com dama vala vai pagar. Não, não vou continuar betando aqui não. Dois contra dois adversários. Acertamos a sequência agora. Vou ter que dar uma betadinha, né? Mas ainda betando com medo. Sempre com esse flush. Mas assim, eu acho que se tivesse acertado, tivesse impedido de flush, seriam betado. Essa é meio que uma sequência meio certa. Mas assim, mesmo assim, eu fico com o pé atrás. Tô com o pé atrás aqui. Se ele der check, é check, check. Check behind. Não, hum, não vejo vantagem aqui não. Muito estranho. E aí, Rain? Acertou alguma coisa boa aí? Vamos ver. Ele é um cara que blefa bastante esse Rain de 79. Dependendo do valor da aposta. Qual é tranquilo aqui, né? Mas assim, no caso desse jogador, até uma aposta um pouco mais forte, até um pote ali eu acho que é justo pagar. Que ele é bem ladrãozinho. Tribeta 12%, o problema é a questão do steal dele. Ele dá steal em 67%, então ele tem steal de 67%. Então é um steal bem alto. É, eu acredito que seja bem justo pagar. Claro, se ele der win, daí já é um outro sistema, né? Como aí não tem muita informação dele, muitas mãos dele, então. Mas eu vou passar. Quero o rei, tá esperando. Aqui poderia, tranquilo, dar um continuous bet. Perdi a nevada, mas ainda conseguimos pegar. Ó, meu sistema. Aqui. Ais Reis no flop. É um cara que joga. Bom, ele até abre com range mais ou menos de mãos. Acho que dá pra dar uma continuous bet aqui. Nossa, daí a gente acerta, nossa, nuts, né? Se não bater mais nada. Se eu apostar, provavelmente ele paga. Eu vou continuar betando nesse caso aqui, porque ele já acertou já. Ele não vai estar esperando mais nada não. Ele acertou esse rei, esse 10. Tribetou. Bom, show vai então, né? Eu acho que ele acertou a dama também. Mas não seja de copo de ouro. Opa, nossa. Ele tinha feito sequência pra baixo. Quase com a pedida de ouro, né, cara? Assim. ahn, Seria justo pra ele o call, né, cara? Esperado mais uma ali, ver se batia o flush dele. Não... Porque, mas eu entendo o que ele quis dizer. Que ele já tinha uma frequência com dama 9, que era uma coisa boa. Ele achou que eu tinha. Porque eu continuei betando, então ele achou que eu já tinha acertado, entendeu? Então ele falou assim: eu já tenho uma sequência, e se eu. ah, eu já tenho uma sequência, então já é uma coisa muito boa. Mas ainda tem a chance de acertar o flush. Então eu vou. E se bater o flush, esse cara, que seria eu, correria. Então eu já vou meter ficha agora, que é pra poder bater no flush e eu conseguir extrair também. Um raciocínio interessante, entendeu? Um raciocínio bem bom. Felizmente não bateu pra ele e eu tava no Nuts até o momento, né? Então não. Ó, aqui que eu falo, ó, Continuous Bet aqui é sagrado, cara.
Sagrado, sagrado, sagrado. Ele pode até pagar com um par de 7, 6, 7, 8. Mas ó, a chance de você levar com duas cartas dobradas, sendo as três cartas baixas, sendo duas cartas dobradas, a chance é muito grande. É meio que obrigatório tribetar ali. Dar um continuous bet ali. É praticamente obrigatório. Não, você deixou passar aquilo ali, você não vai extrair. Não adianta, você não vai conseguir ganhar só acertando as ais, só acertando. Acho que é justo pagar. Dama 10 na posição. Não adianta, você não vai conseguir ganhar dinheiro só pagando. Puta, Tinkink. Quem é você, Tinkink? Tinkink do céu. Vai 10 pau, 10 dólares por pau, né? Cacetada, cara. E nós tem duas backdoor aqui também, né? A gente pode acertar duas de ouro aqui e ficar tranquilo. Mas que aposta monstruosa que você deu, homem. Eu acho que você tem um vala-vala. Eu vou passar. Vou largar. Aqui tem que pagar, né, cara? Eu tenho par maior, tinha pedido pra sequência ainda, então não tinha como largar. Vamos ver o que ele vai betar aqui no final, pra gente ver. Checou, pra mim também tá ótimo já. Ah, ele tirando a sequência também pra baixo. Aqui, quem é você? Você, cara, esse Marabink, esse cara ele é bem. Ele tilta 50%. Vamos raciocinar. Ele bateu o flop, ele passou o BT, ele pagou. Ah, ele pagou, tá. Mas eu não acredito que ele tenha acertado nem o Vala nem o 4. Bateu o 9. Talvez o 9. Mas o mais provável é que ele estivesse esperando por flush. Então acho que é justo esse call. Falei? Não falei que eu tava falando certo, rapaz? Confia em mim. É isso aí. Ele, como ele pagou, tinha duas cartas de copa. É bem provável que ele estava esperando pelo flush. Ali com duas cartas razoavelmente boas. E acertamos mais uma. Acertamos mais uma. Aqui, Pokémon. Nossa, cara, carta beta 11%. Nossa, muito agressor. Muito agressivo. Só que ele só agride no flop, tá? Então vamos. Esse aqui, com certeza, justo pagar um e pouquinho. A gente vai passar, ele vai betar. Dependendo do valor que ele betar, eu vou pagar pra flotar ele. Vamos ver. Que ele vai betar esse bet dele no flop é sagrado. Ainda mais ele vendo duas cartas dobradas e. Tá. Beleza. Agora aqui a gente passa de novo. Ele vai parar de apostar. Se ele continuar apostando é porque ele tem alguma coisa boa. Se ele parar, na última, a gente beta. Não falei pra vocês? Cara, esse Holding Manager é muito interessante. Ele fala pra você como o cara joga. Ele fala, mesmo se não tivesse batido o Ice, a gente ia apostar no River. Porque ele não. Ele perdeu. Então eu acho que ele tinha o Ice, cara. Ice Vala, Ice Dama, será? Vamos ver. Dama. Nossa, cara, ele tinha o Dama Dama, cara. Ele tinha o Dama Dama. Mas o que ele achou que eu tinha então? Esse é o X da questão, né? Só que você viu, mesmo com carta, os jogadores têm um padrão. Que é o que? Ele mantém aquele padrão dele ali. Então a gente pode trabalhar em cima do padrão do cara. Claro que ali, se eu não tivesse batido o Ais ou o Reis, ele teria ganhado de mim, né? Só que assim, o que eu quis. Como é assim, não é toda hora que porque o jogador joga daquele jeito que ele não vai ter carta, né? Assim, os jogadores blefadores de vez em quando tem carta também, porque a carta vem pra um, vem pra outro, né? Então, isso é uma coisa. Olha, o cara acertou ali, eu tinha da minha. Isso é uma coisa meio que óbvia. Esse aqui eu vou betar pro cara achar que eu não tenho reis, porque ele sabe que se eu tiver o rei eu vou passar. Então eu vou fazer uma jogada inversa do sistema. Falei? Aqui eu vou betar mais um pouquinho. Aqui, puta merda. Aqui eu vou passar, mesa 4. Eu vou passar na mesa 4. Nossa, fizemos o Nuts ali na mesa 1. Aqui eu vou. Puta merda. Quem é você, Remis? Nossa, um jogador muito agressivo. Eu vou passar. Aqui na mesa 4 eu vou passar. Eu não vou betar o. Eu vou betar. Chovar porque.
Eu acredito que ele não vai. Então, mesa 4, falei, vou passar pra mostrar que eu não tenho reis. Ah lá, pode pegar pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho a gente pegar. Então aqui agora a gente beta uns 3,75 pra ele achar que eu tô blefando e não pagando com carta. Se nós tivesse que ver se ele vai foldar. Ele foldando, ou talvez ele tenha, claro. Olha lá. Ah, ele tinha, quer ver? Vamos ver o que que ele tinha. Ah, ele tinha o 3, cara. Eita porra. Aqui eu vou betar meio fortinho, né? O cara tinha o 3, velho. Entendeu? A gente convenceu o cara a pagar, a dar $10, um pote de $10 pra gente com um 3. Só na forma. Ô, Taizão, filha da mãe, cara. Só na forma de jogar, entendeu? O jeito de jogar é conseguir extrair o máximo possível, entendeu? Do jogador. Aqui eu tomei nos olhos. Puta merda. Não acredito que não tem ninguém que tem um dos dois tem mais. E eu acho que ainda vai ser esse Koshkamag aqui. Quer ver? O cara lá vai betar, falei. E esse que vai pagar. Certeza, falei. Vamos ver o Ice dele. Esse Koshkamag tem Ice. Não. Mentira. 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 Mentira, cara. É, não dá pra ler tudo não, né, cara? Mas, cara. Porra, mas os caras são muito ruins, velho. Porra, o Reis Dama aqui, tá certo. É o cara com um stack quebrado. Ele pode jogar mal desse jeito, mas aquele cara ali do Sangold ali, porra, velho. Meu Deus, o cara pagou $5 porque eu postei com Rei 9. Ah, não. Eu tô. Que eu não vou entrar aqui. Ah, o Sangold. Ah, vou pegar ele. Só porque ele tentou me befar antes. Não falei o Sangold da mesa um que levou aquele bad. Eu vou marcar até ele como blefador. O que que ele fez? Conseguiu entender por que que eu paguei esse Sangold ali com a Dama na iPad? Conectado? Na iPad mesmo. É Sweet Edge. Fala, né? Por que que eu paguei? O Sangold tinha perdido na mesa um com aquele Rei 9, é o cara do Rei 9. Eu marco ele como blefador. Volta, volta. É o cara do Rei 9 da mesa. Da mesa um, cara. O cara tinha acabado de perder um pote grande ali. Tava tiltado. Por isso que eu paguei com as damas. Ele não tinha muita informação dele, aí o pouco que tinha, ele não era tão louco assim. Mas como ele. Ele pagou o mesmo Rei 9, só que só outro naipe, né? Mas pagou o Rei 9 de novo. Falou, uma hora eu tenho que acertar esse Rei 9 aqui. Mas é interessante, né, gente? É interessante ver os doidos jogando. Só saber analisar os doidos. Cacetada, velho. Que cara mais doido. Isso aqui, agora ele deve ter parado. Esse aí é o cara que levantou fudido a cara. Falou: nunca mais joga essa merda, esse Poker Stars. Tá louco, a gente tinha um jogão bom, Reis 9, naipadinho, cara. E perde? Não, não pode ser não. Jogo mais. Aí se ele for que nem eu, daí ele. Amanhã ele tá de volta. Fala, não, hoje eu vou ganhar. Ah não, mas Rei 9 assim, 2 all-in um atrás do outro, não dava não. Acho que eu nunca dei all-in com Reis 9 desse jeito, loucura daquele cara, né? Caceta. Foldei mais dama ali sem querer. Filha da mãezinha. Foi bem meu Ice Dama que me deu agora esse potão grande de antes. Rei ele. Esse aqui. Já comentei, acho que isso aqui, esse Pedro TML, o cara é bom, cara. Pedro, se você tiver um dia ver meu vídeo, sou seu fã, cara. Você é. Sou fã mesmo. Não, não é. O cara, ele joga. Joga bem, cara. Esse cara joga. Eu não vou passar contra você. Olha lá. Esse cara joga. Joga muito, velho. É aquela história, né? É apostar.
é tentar jogar o máximo possível contra os fish e os reg, os regular, evitar de abraçar eles, evitar de colocar muito dinheiro, não sei, claro, eu tenho nuts, né? Mas assim, evitar de blefar eles, cara, eles não põem o dinheiro no pote, é difícil colocar dinheiro no pote, quando põe eles estão muito bem, você tem que acertar, pra você pegar muito dinheiro deles, tem que ser um nuts que ele tá semi-nuts, então é difícil pegar dinheiro desses caras. Acho dois par. Por isso que eu fui mais devagar. Imaginei, na verdade, tava com medo do flush dele. Evitar de entrar marcar os reg. Ver. Principalmente se entra nos nomes do jogador que tá lá. E puxa quem que é o jogador que joga 4 mesas. Já é um indício. Já é um indício de um jogador regular. Que ele aguentar jogar 4 mesas. E, tipo assim, uma constância, né? Talvez o cara entrou hoje, jogou 4 mesas, daí não jogou mais, mas é. Fica meio esperto com o cara que joga 4 mesas, que ele já é um cara que já é um. Tipo assim, já tem uma ideia um pouco mais avançada do poker. O jogador que joga uma mesa, normalmente é um jogador iniciante ou é um jogador que você é o jogador que você vai conseguir extrair dinheiro, entendeu? Vamos resumir por isso aí. É o jogador que você vai conseguir extrair. É o jogador que vai ter, tipo aqui, ó, eu betando, o cara vai ter Ás 9, o cara vai achar que tá monstro. O cara fala: "Não, cara, meu Ás 9, o cara não betou no flop o rei, é meu Ás 9 é monstro". Só que, claro, tudo pode. Foda. Pode ter. Assim, quando a gente fala de. Quando eu tô falando essas coisas, eu tô falando de padrão. Padrões. Ah, não, o cara não tem. Não é que o cara não tem. De vez em quando o cara vai ter. A questão é que normalmente, com ou sem, ele joga com isso aí. Como as chances de não vir são grandes. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver a mesa. Não, não quero ser não. Então, mesmo se você perder uma vez contra ele, fala, pô, mas o cara é blefador e eu vou. Eu paguei o cara tinha um Ais, cara, toma no zóio. Você não quer que só porque o cara seja um blefador, que ele nunca acerte nada, né? Que ele nunca vai acertar daí. Não é assim. Então, assim, a questão é que o quê? Se você entrar em 3, 4, 5 mãos contra ele nas 5 mãos, pelo menos umas 4 ele vai tentar te roubar e você vai conseguir extrair dele. Aí nenhum ou outro você vai perder, entendeu? Esse é o X da questão. Ai, aizinho. Cara, mas esse já no camisa 3 ele é um jogador que ele paga bastante. Então, a chance desse Ais não estar no range deles é grande. Eu vou tentar, vou dar mais uma aqui. Cacetada. Acho que agora vou ter que abortar, dependendo do valor da aposta dele. Falei, ele é um cara que tinha ele abria 42/30 e alguma coisa. Não, eu falei. Os caras vão acertar de vez em quando, entendeu? Então, a questão é, você viu? A gente colocou só $3, $3 e pouquinho no pote. Que é justo. A gente tava com um jogo razoavelmente bom. A questão é a gente não colocar, pô, tem o Reis, Dama, Dama, bateu Ás. Ah, eu vou colocar. Não, o cara não vai ter esse Ás, não, vou meter bala nele. Aí você perde um pot de 25, você perde $25. Aí, isso que você tem que cuidar. Cristiano, pô, 5,8 off é 25 centavos. Eu não vou querer ver. Não, 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 não. O i5 botão é ruim? Não, não é ruim. O problema é a gente não ser o agressor, né? A gente vai ter que ter. A gente vai ter que ter. Acertar. Acertando A, a gente fica meio com medo, não acertando, tipo. $2. O cara que aumentou, o Cochilho que não tem nada de informação dele.
Tribetou. Não. Hum, King Sammy. King Sammy aparentemente é um bom jogador, cara. Tenho 300 e poucas mãos dele. E é um jogador que tem um anti-showdown de 70%, cara. Ou seja, só vai matando mesmo, cara. Ele agride pouco no. Já abortei já. Agride pouco o flop, mas daí agride bastante o turn. E volta a não agredir no river. Então, ele vai ter alguma coisinha assim. Falei? Ele tem um. Mais tarde que o meu, opa, o meu com 79%. Um anti-showdown. Oh, caramba. Levou tempo. E ele tava com 70, então o cara acima de 60 ali já tá ótimo já. E o meu agora no momento 76%. Caceta. Então, é que cada vez que você abre o programa, né? O programa abre com informações novas. Então eu tô com 500 mãos e com um showdown de 76%. Cara, 88, quem que é esse cara? É um cara que tribeta pouco. Ó, esse aqui é um caso. Esse aqui eu vou deixar aqui também. Eu quero ver esse aqui também. Aqui, vamos ver. Esse cara aqui, o Riperion, pode tribetar também. Só concluir rapidinho aqui. Esse cara aqui, esse Yaman, ó, tem 200 e poucas mãos dele. É um jogador que joga 12/10. Ou seja, só entra matando. Só entra. Oh, caramba, eu não consigo ver o jogo dele. É um jogador que, então, 12/10. Com tribete de 2,1%. Ou seja, é um cara que só entra. E o Palumboe também joga pouco. Não tem. Só 25 mãos. Então esse aí não dá pra analisar. Esse aqui eu vou deixar também. Caceta. O PTML. Esse, eu vou dar uma beiradinha, só um continuosete rapidinho, só pra você. Pra ver o que você vai fazer, Pedro. Qualquer coisa que fizer, eu já aborto. Tá vendo? Ele não entra, cara. Ele não entra em jogo pra perder. Eu nem vi o anti-showdown dele. Então, o cara tinha 12/10. Com 2% de tribet. Com steal de 11. Ou seja, o cara tá jogando só mão prêmio. Entendeu? E a gente vai entrar contra um cara desse só pra chapar a cabeça. Melhor não se envolver. Eu vou passar esse aqui, o cara não vai. Se tiver alguma coisa, ele não vai acreditar em mim, não. Porra, cara, mas todo mundo vai agora me tribetar. Aí eu fico triste, fico triste. Coeju. Não quero, não quero, quero, quero. Ô, povo tribetando legal agora, hein? Uns 5, 6 meses seguidos, cara, tribetando. Flush. Ai, ai, mas tá bom, vamos lá. Eu achei que era dama vala, dama alguma coisinha. A aposta tava meio alta, né? Aí meu flush não vem, mesão. Mas isso aí. Segue o game. Tô valinho no final. Quem é você? Alô, quem? Poucas mãos do cara, 30 e poucas mãos. Eu vou dar um continuadinho aqui. Já abortemos também. Ah, tá. Eu vou fingir essa dama, tá?
Fingir essa dama. Falei. Legal, né? Ganhei um potinho de $4 por favor. Ah, não, que você acertou esse. Cara, eu vou pagar isso em 63. Não vou acreditar nesse reais seu não. Só você vir agora de all-in ou de pote pra cima. É, você tem mais. Ai, ai, eu tenho 10 mãos do cara só. Zero de informação dele. Esse Mose, mesa 4, Mose A8. Gente, zero de informação do cara. Não vou. Não. Mesa 2 veio um. Veio um. Maisinho ali. Ais. Ninguém entrou. Não. Sim. Não. Tem um detalhe também que você pode ver. Ah, a mesa quando. A mesa que eu tô jogando, ela fica verde. Tem a bordinha verde. Se olhar assim, a mesa um aqui, ó. Tá vendo essa bordinha verde? Ó? Quando eu passo pra outra mesa aqui, a bordinha verde vem pra outra mesa. Então dá pra acompanhar por aqui também. Tinha gente falando que não tava conseguindo acompanhar, não consigo nem ver em qual mesa você tá jogando. Claro, pelo cursor do mouse, mas também é uma outra forma de ver pelo bordinha da mesa. Ela fica verde também. Fica um pouquinho mais difícil de acompanhar. Ah, 2-2 do botão, é justo. Postinha baixa. Provavelmente entra mais alguém. Ah, caramba, o cara entra. E entra chumbeteando mesmo. Ah, tá. Vamos só por curiosidade. É o outro. Ai, por que você vem chumbeteando então? Você não tem coragem de peitar? Você queria blefar, safadinho. Tá certo, tentou blefar em cima do cara. Isso é interessante fazer também. Quando a gente conhece mais o adversário, a gente consegue ter uma ideia melhor de quanto o cara folda no flop, quanto o cara folda no turn. ah, que nem o meu, por exemplo. Eu tenho um fold no flop de 60%. Mas no turn tá zero nessas mãos de hoje, entendeu? Então assim, isso aí vai somando e o cara vai vendo. E esse Platinor tem uma mão, mesa 4. Tem uma mão só do cara ah, jogado contra ele. Vou tentar blefar aqui um. Nossa, velho. É aquela história, né? Toda vez que for blefar, você tem que contar uma história. E a história que eu contei pra ele era uma história de que eu não tinha nada. Entendeu? Eu fui querer, por amor ao pote, no final, fingir pra ele que eu tinha alguma coisa, entendeu? A gente tem que cuidar bastante disso aí também. Você quer blefar, beleza, mas tem que contar uma história do seu blefe. Não adianta você querer sair, não apostei no flop, não apostei no turn, aí no river bateu uma carta que não tem nada a ver. Cartas como As, Seis, assim, principalmente o Ás, são cartas que é interessante. Ou o flush bater, entendeu? Bater três cartas ali na mesa ali. Aí você betar, aí você tá contando uma história que você pode ter o flush, ou quando bate um Ás, você conta a história que você teria o Ás. Mas, tipo, bate uma carta aleatória ali que não conecta com nada, que não salvaria em nada, e você fala assim, não, vou fingir pro cara que eu tenho essa carta. Nada a ver, né, cara? Às vezes o cara já tem carta melhor já. Então, caramba, não veio. Tô ficando com raiva dessa mesa 4 aqui, que todas as mesas indo beleza, e essa mesa 4 aqui não caga, não sai da moita. Pedida sequência, flush draw, eu acho que dá até pra tribetar essa mesa 1 aqui. Só me organizar essa mesa 3 aqui. Não vou tribetar não. Viu? Por quê? Aqui eu vou. Aí agora eu vou
Eu não contei a história. Ó, o mesmo sistema daquela outra ali. Eu não contei a história. Aí agora eu vou fingir que eu tenho a dama, né, cara? Porque fingir que eu tenho a dama. Mas com a aposta baixa, nossa, totalmente errado. Totalmente errado. Eu podia fingir a dama, mas eu tenho que betar pelo menos o pote. Pelo menos o pote. Se você fingir a dama com meio pote, eu também pagaria aquilo ali. Então, é aquele negócio que eu tava falando. Eu não sou um jogador profissional e então comete erro sim, comete bastante erro. A questão é a gente, eu tô passando, tô vendo meus erros, tô passando meus erros pra vocês, então vocês estão errando comigo também. Então é aquilo ali. Você quer contar a história que você tem aquela dama lá, beleza? Mas você não pode contar a história que você tem aquela dama postando só meio pote num jogo que eu não postei nada, entendeu? O cara vai pagar mesmo, não adianta. Puta merda. Ó, aqui eu posso estar contando a história que eu tenho mais, entendeu? Na mesa um. Então eu vou dar mais um Continuous Bet. O cara não folda porra nenhuma. Mas 25 mãos só. Mas também não ganhou nada até agora. Olha lá. Eu contei uma história que eu tinha um jogo muito bom. Um Ás Reis, um Ás Dama, alguma coisa assim. Um Ás Ás, um Rei Rei. Bateu o Ás. Ele pagaria acertando o Ás. Como a chance dele acertar também não é tão grande, porque ele vai pagar com pares menores, a gente pode. A questão é não dar um Continuous Bet tão potente, assim, tipo, mais de pote. Dá um Continuous Betzinho ali, meio pote, até um pouquinho menos, uns 40% do pote, que a gente vai. Mas você viu como que voltando na história. A gente tá contando uma história, é uma coisa. Agora você não tá contando nada, você tá só vendo que vai bater, e daí você pega e depois quer betar no River. O cara, pô, não tem muita lógica. E às vezes acontece. Ah, escrevi com medo, hein? Ó, mesa 2 nem é pelo jogo. O jogo até mais ou menos. Só que esse BJ, ele dá continuous bet 38% no flop e 33% no turn. Ou seja, ele betou o flop, tá betando o turn, então 33% eu acho que ele tem uma coisa assim. Aquele valetinho ali. Ou talvez tenha um par maior que o valete. Dama, dama, rei, alavar, até a trinca, pode ser, né? Alguma coisinha legal ele tinha. Dois pares, pela forma que ele jogou. Quem é você? Cira Xisma. Tribeta. Não muito. 6%. Steel tá pouca. Não vou querer não. Mesa 2, BT. Ai, ai. Que gostoso. Se eu betar, vamos analisar. Se nós betar e ele. Como eu vim betando e ele veio aceitando o bet, eu vou dar um check aqui pra ver se ele. Porque se não tiver acertado nada, ele vai foldar do mesmo jeito se eu apostar. E assim a gente corre o risco dele fazer isso aí. É, gostoso. Bom, falando gostoso, que aparentemente a gente tá ganhando, né? Mas ele pode ter ali o. Mas eu não vou deixar ele. Eu não vou deixar ele. E esse Nuts? Falta mostrar duas damas ali, né? Ou dois oito, qualquer coisa, mas. Ah, é nosso, é nosso, nosso. Aqui o Alexandre, eu vou tribetar ele. Pra falar pra ele que eu não tenho, entendeu? Que se eu só pagar, ele fala assim: o cara tá pagando, ele tem alguma coisa ali. Aí quando eu tribeto, ele faz aquilo ali achando que eu tô blefando ele. Entendeu? É uma jogada inversa da lógica. Ele aposta um pouquinho, aí eu só pago. Ele fala: o cara tá só pagando porque ele tá querendo me pegar. Entendeu? E quando eu tribeto ele, fala assim: o cara tá tribetando porque ele não tem. Se ele não tivesse, ele não tinha tribetado. Entenderam a lógica do sistema? Agora já foi.
Ué, cara, mas você tá louco? O que você tem? Ai. Opa, primeira nossa. E a segunda também! Ah, essa mesa que tava me dando dor de cabeça, mesa 4 ali. Fila da mãe dessa mesa. É a única mesa que eu tava me estrupingando nela ali, rapaz. As outras indo bem e ela ali se embananando. Perde um pouquinho, garra um pouquinho, perde um pouquinho, garra um pouquinho. Porra! O cara é corajoso também, né? Três cartas. A questão, ele achou que ia dobrar, né? Porque ele não podia imaginar que eu não tivesse aquele. Bom, tem doido pra tudo, filhos. Segue o jogo. Cara, vou roubar esse potinho aqui. Mesa 4. 48 centavos. Nossa, mano, acertar o Flush Nuts e vinha trinca pro cara, né? Que sonho, né? Que sonho. Flush Nuts contra trinca. Nuts até o momento, né? Ele podia acertar ela virar um straight flush pra ele em algum momento. O Royal não dava porque o rei tava comigo, mas tinha alguma possibilidade. Mas assim, até o momento era Nuts, né? Aqui temos que betar, né? Nosso valetinho ali pra tentar pegar dinheiro do cara que tá pagando pro flush draw. O cara tá com duas de ouro ali esperando bater mais uma. E agora é um check-check, claro. Oitinho, velho. Duas backdoor de ouro e. Ah, que eu não quero. E a broquinha, mais 1,50, se não pode 2,39. Não, não vou querer. Agora a mesa 1 podia vir dar uma dobrada nessa mesa, né? Ficava legal. Uma com 73, uma com 60, uma com 48. Fazer 31 aqui podia vir pra 63. Aí ficava bom. Nossa. Opa. Vamos, oi. É um japonês. Oi, Kaká. Não, não. 3-3. Real Ginac. Esse cara. Eu vou pagar. É justo. Real Ginac é o seguinte. Esse cara, ele vai betar, 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 betar. Só porque eu falei, Real Ginac, é que você entrou contra dois, né? Aqui eu vou tribetar. Pô, o cara tem 80% de. 82% de continuous bet. Ou ele acertou dessa vez, né? E daí nas outras ele não. Ele não. Ó, Vala Vala com 7 ali. Aqui é um. E aqui eu vou betar novamente. Vou mostrar que eu tenho um par colado alto. Nossa, acertei o rei, mas tá louco, né? Eu vou betar então seus US$ 15, homem. Porra, mas. Ah, se você acertou o valete, você ganha com louvor. Eu acho que é justo você ganhar isso aí que esse valete seu, você acertou o valete. Ah, que esses dias eu levei uma. Levei uma betada que foi. Eu acertei uma e levei uma. Então, é que eu acho justo pagar também. Ladrãozinho, então.
o ladrãozinho da mesa anterior. Não, vou pagar, vou pagar. Ai, senhor. Mesma história daquela de antes lá. Ai, ai, que eu vou fazer, Etiar, com você? Ai, coitado, cara. O cara tá bravo, velho. Eu vou foldar, eu vou deixar se levar assim. O cara tá bravo. Mesmo esquema daquela outra hora lá. Ai, ai. Eu vou deixar ele brincar um pouco, que senão tomar aquele destilt agora. Animal. Aqui sim. Nossa. Porra. Cara, esse cara aqui, Eternal End. Que eu vou pagar também, que o cara aqui. Não, eu ia pagar. Eu ia pagar, porque eu ia falar até que esse Eternal End, ele tinha. Ele era bem blefador. Puta merda. Mas tá bom. Torcer pra que seja naquela. Seja na porcentagem de vezes que ele tinha. Eu ia comentar até isso, que aquele cara ele era bem blefador, que dava pra dar call com aquele. A Svala. E o jogo, o tempo acabou. Tô querendo achar um negócio aqui no celular, cara. Não tô achando. Que merda. O jogo deu uma esfriada, né? Mas é assim mesmo. Esse que é o X da questão também. Uma coisa interessante. É. Quando o jogo esfria assim, você acaba às vezes querendo falar assim: ah, eu vou pagar com um range diferente do que você joga normalmente. Um range de mãos diferente do que você joga normalmente pra poder ter ação, entendeu? Ó, pra você ver, mesmo jogando em 4 mesas, tem vezes que passa ali um tempo sem ação. Então imagina jogar em uma mesa. Aí, ou seja, a ação demora muito mais para ocorrer. A questão é você tem um hand, ó, mesa um, só vou cortar um pouquinho, mesa um. Acertei o flush. A gente pode continuar betando porque o que? Como a gente veio betando de antes, ah, o cara acha que nós tem uma coisa, alguma outra coisa. Ou a gente pode passar também, às vezes, é bom intercalar algumas coisas também, passar para poder pensar que ele tem acertado o flush. Mas eu acho justo continuar betando, porque como você já veio betando de antes, o cara não. Provavelmente ele não acredita que você tenha acertado aquele flush, entendeu? Ah, já veio betando de antes, já, esse cara já. Só um pouquinho aqui, agora vamos centrar um pouquinho aqui. Iceland. Esse é Iceland. O cara beta. O negócio dele é betar, betar. Eu não tenho muitas mãos dele, né? Mas, pelo menos até agora, todas as mãos que tem, ele só bet. Cara, mas eu vou tribetar ele, porque esse 10-10 aqui, ele ficou meio chato aqui no meio desse jogo aí. Eu vou largar. Prefiro ganhar pouco aqui, porque daí bate um reis, um ás, eu fico meio com medo e acabo, às vezes, foldando uma mão que eu tava ganhando. Então é melhor a gente já tribetar, a gente já tem uma noção do que ele pode ter. Mas ele é aquele cara que beta 100% no flop e no turn no river, imagina? Ou seja, toda hora ele tem carta. Opa, o aizão na mesa, nós ganhamos. Ai, aqui eu dou pro Donkey Bet, eu vou deixar. Vou ter que deixar, né? Vou deixar aqui 3 tipos. Não, esse aqui, o Vadim Peace, vai continuar betando? Não? E aí, você, tipos?
Ai, ai. Então vamos betar nós. Ninguém beta, não é beta. Vamos lá. Aí, rapaz, mesinha foi pra 40, mesa um. Tava bravo com ela, que ela não ia. Igual as irmãzinhas dela. Op, op, op. Vou dar uma roubadinha aqui. Mesa 3. Aqui 37 centavos contra dois jogadores, não é acertadão. Não é justo pagar, mas. Tá vendo? Falei, não é justo pagar. Uma postinha era pouquinho, contra dois jogadores, a gente acerta uma coisa muito boa ali que é extremamente raro. Certo é não pagar, gente. Esse ali. Já esse AI5, mas o cara abre poucas mãos. O range de mãos dele é pequeno de abrir. Eu acho que eu não vou entrar nessa aqui não. Ô Ronaldo, paga. Você não paga? Tem que pagar, ué. As duas dama-dama, a gente. Ninguém paga, né? É quando a gente entra com 6-6 e vala 10 ou vala 10, aí os caras pagam. Não, não pagaram também. Ah, não pagaram. Ué, todo mundo correndo, mas que estranho, né? Será que os jogadores, os doidos saiu? Já que você quer betar, deixa você betar, né? E cara, eu acho que eu vou passar, Colombo, pra você roubar mais uma no River. Que é o. Você não tem muita informação sua, mas tem a típica cara do cara que vai roubar o River. Ah, pô, eu vou dar check, o cara pode ter acertado esse 10. Eu vou dar check, ó. Não, tava. hum, Aqui, a gente passa, o cara beta, a gente volta, a gente tribeta ele. Eu vou tribetar pra mostrar que eu não tenho. Foda. Dessa vez não deu, não colou. Foi deixado mais um pouquinho, mas a gente quer extrair valor. Interessante é. Esse IMNB ele só joga e normalmente ele folda no turn, cara. Eu acho que ele tem alguma coisa, esse cara, velho. Normalmente ele folda o turn. Até o turn ele vai, mais que o turn ele não vai. E dessa vez ele foi até no river. Então, eu acho que ele tá monstruoso ali e tá tomando tempo pra fingir pra mim que ele não tem. Aí ele beta $6, $7, a gente paga. Não, eu tô pensando demais, eu acho. Mas tem que pensar nas possibilidades. É, tá. Quando pagar e quando não pagar, por exemplo, aquele jogo ali. Como a gente não tem muita informação do cara e não tem muita lógica, a
não tem muito como interpretar ele só naquela jogada. A ideia é ver pelo tamanho da aposta do cara. Ah, o cara fez uma aposta muito alta e o Eternal End metendo bala. Ó, ele normalmente não aposta o turn e ele apostou o turn, então. E agora já ficou uma mesa 1, já ficou mais complicado que ele pode ter o 3-3 e o 9-9. Mesmo batendo uma de ouro, já não fica tão legal pra nós, entendeu? Já não é interessante. Então aqui eu vou. Esse fold aqui eu acredito que seja justíssimo. Bate qualquer outra carta de ouro ali. Aí você, tá flush com cabeça de ás, mas tem carta dobrada na mesa. O cara dá o all-in, você fala, não, paguei pra bater esse ouro, bateu, eu vou pagar. Aí você paga, o cara mostra, levanta um 9-9, um 3-3, entendeu? Então, fosse uma apostinha baixa, a gente pode abraçar, mas ficar apostando, ia acabar indo o nosso stack inteiro. Então, não seria mais interessante. Na primeira, sim, mas na segunda já não. No flop, sim, mas no turn, quando dobrou, já não se tornou mais interessante. Aqui eu vou só pagar. Ave Maria, 10. Eu já vou sair betando. Não ok bet pra fingir que eu não tenho nada. Porra, pra ele dobrar esse AI. Obrigado, John Varga. Deu o potinho pra nós. Cara. Opa, o cara não. Pô, se tivesse me roubado eu tinha levado. O que ele tinha? Ás 10. Pô, 2 par também, cara. Mas tava bom também. Legal. 60, 60, 77, 37. Tá bem, né? 60. 60 são 35, 35, $70. Com mais 50. 120, 130. Vamos ele tirar esse 37 aqui como sendo um pouquinho ainda perdemos, principalmente na mesa 4, que demoramos para subir nela. Então, uns $120 de lucro em quanto tempo foi? Tem que olhar depois ali, vejo no vídeo. Aqui eu vou betar. Betar para acertar nosso flush. Não quis. Olha, nosso baúzinho já tá, falta só 1.600 pontinhos pra pagar. O último baú que eu recebi, o PokerStars tava de bom humor, cara. Tanto acho que eu xingar esse PokerStars, os caras não deram um baú de $20. Os caras estavam dando 50 centavos, $1, $3 no máximo. O cara me deu me deram um baú de $20. Falei, ô louco, chiqueza. Fazia muito tempo que não me dava um baú desse valor. Eu já tinha recebido, mas fazia muito tempo. Aqui eu vou botar um meio potinho, aqui eu pago. Postinha dessa aí é justo. E o ID Adói vai meter bala. Nossa, Justin. Justin, o que nós vamos fazer com você, Justin? Por que você betou $8 num potinho de 2, cara? Não tem lógica. Pô, nossa, mesa 4. A agressão dele no River é de 10, fator de agressão dele. Cara, esse cara tá blefando, cara. Esse Justin Wu aqui tá blefando, cara. Não sei se seja aquele caso que ele acertou um sonho ali. Foda, puta, caramba. Que dó. Eu acho que eu ia pagar ele, cara. Ele fez uma aposta muito doida e se ele quisesse extrair valor, a aposta estava errada. Se ele quisesse. Então, ele estava jogando errado. E era um jogador que tinha um fator de agressão no River de mais de 10, entendeu? Um fator normal é em torno de. Ó, que nem o meu é 2,75, 3,11, 3,75 de flop turn River. Um fator normal, que é um jogador assim de tight pra não um jogador normal, assim, vamos dizer assim, não tight, não loser, é em torno de 4.
O cara tava com 10 ponto alguma coisa. Eu achei estranho, pra caramba. Aqui, esse aqui tribeta 11%. Nossa, eu tô com os bankroll, fico conversando, o bankroll tá muito pouco, cara. Aqui nós temos par maior com, mas principalmente o flush, né? Nossa pedida de flush. Ah, eu não vou largar, velho. Você me desculpa, mas eu não vou largar. Ai, não veio, cara. Nenhuma das duas. Mas eu não ia largar. Não pelo race, claro, podia ainda acertar alguma coisa boa. Mas é aquele. É pelo flush nuts. Com par maior, com top pair, top kicker e com pedido flush nuts, eu não ia largar. Já tinha colocado dinheiro, bastante dinheiro no pote. Não ia largar mesmo. E não acho errado, tá, gente? Esse aqui, às vezes quando eu erro, eu falo pô, fiz a cagada e tal. Mas nesse caso ali, eu pagaria de novo e de novo e de novo. Se acontecer de novo, eu vou pagar de novo. O que eu posso? Porra, esse Ais ali que. Mesa 2. Eu vou betar mais uma vez o turn. Que ele tem bastante informação minha. Ele sabe que eu não continuo betando muito no turn. Então ele pode ir. Cara, das duas umas. Ou ele tem essa dama, que eu acredito que seja a dama. Ou ele tava esperando pra cor. Ahn, Então não tem mais o que fazer. É dar check e deixar ele levar com a dama. Esperando pra cor. Era uma das duas opções. E era a cor. Então, e sendo a cor, essa que é uma ideia interessante também, ó. Se fosse a cor, ele. Eu tivesse betado ele tinha levado meu dinheiro. Ele tinha foldado, desculpa. Ele tinha foldado. E se fosse o flush e eu tivesse betado ele tinha pagado e ganhado de mim. Entendeu? Então por isso que não tinha interesse em. Não tinha vantagem nisso. É isso aí. Então, com 1h08 de gravação, vamos parando. É hora de jantar. Beleza? Valeu, boa noite.